Vamos ver o estudo de função do segundo grau. Agora, vocês vão prestar atenção na fase. A gente começa da fase 1, tá? Aí depois vocês vão assistindo até a última fase, que são 5. Porque é uma sequência, tá? Então, vamos ver. Função do segundo grau. É toda função que vem nessa forma. F de x ou y. Y é sempre igual a f de x. Mesma coisa que acontecia na função do primeiro grau. Só que na função do segundo grau, ela tem uma forma diferente. Ela é um trinômio. Ela tem o ax ao quadrado mais bx mais c. No lugar de a, b e c vão entrar números. Só que o a não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. O b e c podem ser zero. Ou qualquer outro número. Mas o a só não pode ser zero. Senão ela deixa de ser do segundo grau, né? Exemplo. Quer ver o exemplo? Por exemplo, y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos c. Tá vendo? Tá nesse formato. Ó. O a, nesse caso, fica antes do x ao quadrado, então ele seria menos 1. O b é o número que vem, é o coeficiente que vem antes do x, então ele seria 4. E o c, nesse caso, é o termo independente, ele não tem x. Nesse caso, ele seria menos 5. Outro exemplo de função do segundo grau. Essa aqui não está completa, ó, não tem problema. O c não tem, ó, porque o c é zero. Então, ela só fica nessa forma de x2, x ao quadrado, mais 2x. Nesse caso, o a é 1, o b é 2 e o c é 0. Outro exemplo. X ao quadrado menos x mais 1. O a é 1. O b é menos 1, carrega o sinal. E o c existe nessa função, ó. O c, nesse caso, é 1. Outro exemplo. Essa aqui está totalmente incompleta, ó. Só tem o primeiro termo. Y igual a menos 3x ao quadrado. É uma função do segundo grau. Mas aqui, ó, o a é menos 3, o b é 0 e o c é 0 também. O gráfico, toda função tem um gráfico, né? A do primeiro grau era uma reta. Essa do segundo grau, toda função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. O que seria parábola? É uma curva deste tipo. Ela pode ter a concavidade para cima ou ela pode ter a concavidade para baixo. Quando a concavidade é para cima, né? Isso acontece quando o a é positivo, é maior do que zero. Que a? Esse a que fica na frente do x ao quadrado. Se esse número aqui for positivo, o gráfico da função vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tá? Agora, se o a for negativo, menor do que zero, o gráfico da função será uma parábola com a concavidade para baixo. Toda parábola tem um vértice. Quando a concavidade é para baixo, o vértice está lá em cima, ponto máximo da função. Quando a concavidade é virada para cima, o vértice fica embaixo, seria o ponto mínimo da função. Vamos ver um exemplo. O primeiro caso, nós vamos hoje ver só, nesse vídeo, vamos ver um caso, que é o primeiro mais fácil. Quando ela é incompleta do tipo B0 e C0, ela só tem o A, que o A não pode ser zero. Então, ela vai ser do tipo y igual a ax ao quadrado. No lugar do a, pode entrar qualquer número. Vai entrar qualquer número. Vamos ver alguns exemplos. Vamos construir no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções. Aí, vamos ver. 4 funções, ó. A função a, todas elas desse tipo. Só tem o primeiro termo. Então, a função a seria y igual a x ao quadrado. A função b, y igual a 2x ao quadrado. A função c, y igual a menos x ao quadrado. E a função d, y igual a menos 2x ao quadrado. Vamos fazer todas elas, a parábola, o esboço da parábola, no mesmo plano cartesiano, tá? Para isso, nós vamos ter que fazer uma tabelinha nesse caso, tá? Vamos fazer a tabelinha da primeira função, da função a. Então, aqui vai ser os valores de x e aqui o valor de y, que quem é y? É x ao quadrado, nesse caso da função a. E esses valores aqui, a gente é que atribui, tá? É mais fácil sempre a gente pegar alguns valores negativos, o zero sempre,
e outros valores positivos, tá? Para ficar mais facinho, eu peguei menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ou seja, em ordem crescente. Vamos ver, então, quando x vale menos 2, esses valores seriam atribuídos para x. Atribuindo o valor de x, a gente substitui esse valor na função, tá? A função é essa aqui, ó, x ao quadrado. Então, a gente pega os valores de x, substitui na função e obtém o valor de y. Então, vamos ver. Se x for menos 2, quanto que dá o y? Y é quem? X ao quadrado. Quanto que dá menos 2 ao quadrado? Menos 2 vezes menos 2, 4. Né? Quando x é menos 1, vamos fazer essa tabelinha. Depois a gente pega esses pares ordenados e coloca no gráfico, formando o gráfico da função. Quando x vale menos 1, substitui o valor menos 1 na função. Menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. Tá? Então, quando x é menos 1, y é mais 1. Quando x for 0, substitui 0 na função. 0 ao quadrado, y dá 0 também. Quando x é 1, substitui 1 ao quadrado dá 1. E quando x for 2, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, aqui nós temos... A função tem infinitos pontos. Nós temos aqui 5 pontos da função apenas. Vamos tentar, com 5 pontos, imaginar como seria essa parábola, tá? Cada ponto é um par ordenado de números, né? O primeiro par é sempre no eixo x e o segundo número do par é sempre no eixo y. Como marcar esse ponto aqui? Vamos relembrar. No eixo x, menos 2, no eixo y, 4. Então, vamos lá. No eixo x, está aqui o 0, menos 1, menos 2. E no eixo y, 4. 4 no eixo y é o vertical, 1, 2, 3, 4. Então, aonde o menos 2 se encontra com 4, é esse o ponto desse par ordenado aqui. Segundo ponto, x menos 1, y 1. No eixo x menos 1, tá aqui, e no eixo y só 1. Aonde esses dois valores se encontram é o ponto correspondente a esse outro par ordenado aqui. Agora, 0, 0, que é a origem do sistema cartesiano. Então, nós já temos esse ponto, esse e esse, tá vendo? Vermelhinho. Vamos só marcar esses dois outros pontos para traçarmos a parábola. Esse aqui a gente já começou a traçar a parábola, ó, por aqui. Agora vamos ver o quarto ponto. Quando x é 1, y é 1. Então, à direita do 0, 1. O y para cima, um pontinho, 1. x, 1, y, 1. Tá aqui o outro ponto. Agora, x2, y4. No eixo x, aqui tá o 0, a gente procura o 2, 1, 2. E no eixo y, o 4, tá lá em cima, 4. Onde esses dois se encontram é o pontinho, o último pontinho da nossa tabela, que não é o último ponto da parábola, né? A parábola tem infinitos pontos. Então, a gente traçando esses 5 pontinhos, a parábola ficaria assim, ó. Como ela é infinita, a gente pode imaginar que ela continuaria infinitamente, tá? Não é só até aqui, não. Infinitamente, é porque acabou o papel. Ela é infinita. Então, essa parábola aqui é a função y igual a x ao quadrado, essa vermelhinha. Agora, nós vamos fazer a parábola b, a função b. Tá? A função b é seguinte, y é igual a 2x ao quadrado. Então, vamos fazer a tabelinha com x e com y, que y quem é? É 2x ao quadrado. Os mesmos valores vamos atribuir para x. Quando o x é menos 2, substitui no lugar do x o menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado mais 4, vezes 2, 8. Quando o x é menos 1, substitui. Menos 1 ao quadrado, 1, vezes 2, 2. Quando o x é 0, 2 vezes 0, o y também dá 0. Quando o x é 1, substitui no x, 1 ao quadrado é 1, vezes 2, 2. Lembrando que todo número ao quadrado pode ser negativo, que ele fica positivo, né? Quando o x é 2, 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8.
Então, nós temos novamente 5 pontinhos. Vamos colocar no gráfico, tá? Esses 5 pontinhos. Então, vamos lá. Quando x é menos 2, primeiro ponto, y é 8. Então, lá no eixo x, menos 1, menos 2, o y é 8, tá lá em cima. Olha lá, 8 e menos 2. É esse pontinho aqui. Quando x é menos 1, y é 2. Vamos marcar o segundo pontinho. Menos 1, o y é só 2, ó. 2 e menos 1. É esse pontinho aqui em azul. Tá vendo? A gente já tem esse ponto aqui e esse aqui, ó. Já tracei a parábola aqui. O outro pontinho é 0, 0. É isso aqui da origem. x1, y2. Eixo x pega o número 1 à direita do 0. E no y2, 1, 2. Aqui, esse pontinho aqui, ó. 2 no y e 1 no x. O último pontinho no x2, y8. Então, no x, 1, 2. No y, vamos lá no 8, olha lá. 8 no y e 2 no x formou esse ponto. Se a gente for unir esses pontinhos azuis que a gente fez agora, daria essa parábola aqui, que ela é a função y igual a 2x². Vamos perceber já um detalhe aqui, que quando o a vai aumentando, aqui, na parábola vermelha, o a é 1. E na parábola azul, o a é 2, foi a única coisa que mudou. Então, a gente percebe que conforme o a vai aumentando, a parábola vai estreitando, a abertura dela vai diminuindo. Tá vendo? Então, quanto mais a parábola é aberta, é porque o número do coeficiente aqui, o a, é menor. Quanto menor o a, mais abertinha ela vai ser, a abertura da concavidade. Vamos fazer as duas outras. Agora, a C. Vamos fazer a parábola. Y igual a menos x². Agora, o a é negativo. O que acontece quando o a é negativo? A parábola é virada para baixo, a concavidade é para baixo. Então, vamos ver se é mesmo? Então, vamos fazer os mesmos númerozinhos, vamos atribuir para x e vamos substituir para ver os valores correspondentes y, né? Essa parábola C aqui, ó. Y igual a menos x², os mesmos números. Vamos tentar agora fazer o valor de y. Quando x é menos 2, vamos lá. No lugar do x fica menos 2. Só no lugar do x, hein? Independente desse menos da frente. Menos 2 elevado a 2, mais 4. Com esse menos na frente, ficou menos 4. Menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. Com o menos na frente, menos 1. Quando x é 0, y é 0. E quando x é 1, 1 ao quadrado dá 1. Menos na frente, menos 1. Quando x é 2, 2 ao quadrado, 4. Com o menos na frente, o y vai ficar menos 4. Obtivemos novamente 5 pares ordenados, que com esses 5 já dá para ter um jeito, já dá para começar a fazer a parábolazinha aqui. Então, vamos ver o primeiro par ordenado. Em x, menos 2, em y, no eixo y, menos 4. Então, no eixo x eu pego menos 2, e no eixo y, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Aonde os pontos se encontram em linha reta é o primeiro par ordenado. Agora, o segundo par ordenado. Quando x é menos 1, y também é menos 1. X menos 1, y também para baixo menos 1. Esse é outro pontinho aqui da vermelhinha lá. Já temos 2 pontinhos, ó, esse e esse, ó. Quando x é 0, y é 0, terceiro pontinho aqui. Quando x é 1, olha lá, o y é menos 1, ó. Então, y, eixo y, menos 1. x1 menos 1, vai dar esse pontinho aqui. E quando x é 2, o y é menos 4. Quando x é 2 positivo, o y anda 4 para baixo no negativo. Então, menos 2 com menos 4 vai dar esse ponto aqui. Tá vendo, ó? Formamos a outra parábola com a negativo, portanto, com cavidade para baixo. Ela continua infinitamente, por isso que eu coloquei tracejadinho. Que parábola é essa? É y igual a menos x². Vamos traçar a última, que é a parábola D, tá?
que a sua fórmula seria, a sua fórmula geral seria y igual a menos 2x ao quadrado. Percebam que ela também vai ser para baixo. Só que como A, né? Percebeu? Como A tá menor, o que vai acontecer? Vai ficar para dentro, tá? Ela vai ter uma concavidade mais fechadinha. Então, vamos ver como é que funciona. Vamos atribuir 5 valores para x e o y vai ser menos 2x ao quadrado. Vamos substituindo, então. Menos 2. Se x for menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Para x valendo menos 1 ao quadrado mais 1, que multiplica menos 2, vai dar menos 2. Se x é 0, lógico que menos 2 vezes 0, y vai dar 0. Se x for 1, vamos ver, 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 2, menos 2. Né? Menos 2 vezes 1, menos 2. Se x for 2, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Vamos colocar esses pontinhos agora no mesmo plano. Nós estamos fazendo as 4 funções no mesmo plano cartesiano, para a gente perceber a diferença. Então, quando x é menos 2, y é menos 8. Então, no eixo x eu marco menos 2. No eixo y eu vou lá para o menos 8. Olha lá, o pontinho é aqui. Quando x é menos 1, o y é menos 2. Então, já está aqui o pontinho. Quando x é 0, o y é 0. Quando x é 1 positivo, o y é 2 negativo, desce 2. Olha o pontinho aqui. E quando x é 2, o y é menos 8, olha lá. Quando x é 2, o y vai descer até menos 8, o pontinho fica aqui. Se a gente unir esses pontinhos, a gente vai perceber que essa parábola é mais estreita, a abertura dela é menor, né? Porque o número da frente é menor, né? O menos 2 é menor que menos 1, né? Então, essa parábola seria menos 2x ao quadrado. Tá vendo? As 4 parábolas. Quem tem o A positivo para cima, quem tem o A negativo para baixo, a concavidade para baixo. E quem tem o A menor vai ficando com a abertura menorzinha. Quem tem o A maior, a abertura fica menor, tá? Gente, com tudo isso, qual é a conclusão que a gente tirou, então, desse nosso primeiro estudo sobre funções? Conclusão. Eu acho que todo mundo entendeu até aqui. Quer ver? Se o A é maior do que 0, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Até aí não teve dúvida. Será que teve? Agora vamos ver agora uma observaçãozinha aqui bem importante, tá? Quando B e C forem 0, que é o caso que nós fizemos aqui, dos 4 exemplos aqui, ó, né? O primeiro caso, a gente está trabalhando com essa parábola aqui, ó, em que B e C são 0, ela é incompleta, essa função. O que acontece quando B e C são 0? O vértice da parábola, essa pontinha da parábola, ou a concavidade para cima, ou a de concavidade para baixo, mas se B e C são 0, o vértice das duas fica sempre na origem do plano cartesiano. Isso só ocorre quando numa função do segundo grau, B e C são 0. Beleza, gente? Continuem depois com função do segundo grau, fase 2, ok?